a restauração do sistema solar e a recriação da Terra em 7 dias. Nós estamos na parte do desenvolvimento, né? Muito bem. Queridos, eu quero que os irmãos prestem atenção a esse curso, no sentido da sequência dos temas apresentados, né? Ou seja, os temas são temas que seguem uma ordem cronológica, visando cobrir o tempo, desde o começo de todas as coisas, que nós chamamos de protologia bíblica, o começo do cosmo, como todas as coisas aconteceram, como nós começamos com o tema acerca da criação original, como Deus criou os céus, como Deus criou a terra, como Deus criou os seres celestiais, não é? Como que Ele estabeleceu um governo sobre a terra na pessoa do querubim, né? No caso Lúcifer, antes da sua queda. Nós vimos as características dele, vimos os textos da perspectiva tipológica acerca da sua queda, da rebelião de Lúcifer, como que todas as coisas começaram concernente ao problema do pecado. E vimos também, até a última aula, a questão do primeiro juízo que afetou a terra em razão da queda de Lúcifer. Então nós estamos olhando todos os temas bíblicos numa perspectiva da cosmovisão bíblica. Quando se fala cosmovisão, é a visão do todo, é uma visão global de toda a economia divina. Embora haja muitas pessoas, até de certo modo pessoas sábias, pessoas entendidas, que falam acerca de muitos temas importantes, mas quando falta aquele olhar global dos acontecimentos, não somente no global, mas na ordem, numa perspectiva da cosmovisão, passando por cada ponto específico, quando falta esse olhar, certamente muitas verdades bíblicas ficam um pouco soltas, né? É preciso que todas as verdades estejam amarradas. Então nós estamos olhando essas verdades desde o princípio, porque uma verdade depende da outra, né? Quando eu falo uma verdade, entenda que existe a verdade enquanto aquilo que é imutável, aquilo que diz respeito à realidade revelada. Mas quando eu falo uma verdade ou as verdades bíblicas, quero falar dos temas bíblicos conforme eles vão sendo apresentados nesta perspectiva global, nessa ordem e nessa perspectiva longitudinal, tá bom? Então, conforme nós colocamos aqui, criação original, né? Nós vimos como que tudo foi criado, o processo, né? Como nós vemos o modus operandi divino da criação, os seres celestiais, os seres terrestres, o governo estabelecido, pensando numa criação que foi criada originalmente perfeita, mas que veio a sofrer o juízo divino em razão da queda de Lúcifer. Então nós estamos agora nessa perspectiva exatamente em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então essa é a condição no nosso estudo. Nós chegamos até aqui. Mas nós sabemos que a partir do versículo 3 de Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrar a recriação, ou talvez o melhor termo seria mesmo, como está aqui na apostila, a restauração do sistema solar e a recriação da terra em 7 dias. Então nós vamos falar agora, hoje, e talvez na próxima aula, a gente conclui essa apostila em 2 aulas, até porque muito do que aqui está nós já falamos em aulas anteriores, mas nós vamos falar agora então como que foi essa restauração. Da restauração, nós vamos então para a criação do homem, a natureza humana, vamos para a queda do homem, e nós vamos avançando em toda a Escritura, até chegarmos lá nos princípios hermenêuticos de escatologia, que serão as 3 ou 4 últimas aulas do nosso curso. Então vejam que se nós acompanharmos passo a passo, estudando, verificando na Bíblia Sagrada, nós vamos ter uma cosmovisão muito bem estruturada. É o que de fato dá a estrutura teológica de qualquer assunto. Porque quando você falar qualquer assunto dentro dessa cosmovisão, você vai ter o respaldo bíblico e cronológico
das Escrituras, ok? Então, hoje começamos o tema de número 10, vamos falar acerca dessa restauração. Quando nós falamos de restauração, nos estamos falando, os irmãos, ao ouvirem essa expressão, já soa bem nos seus ouvidos? Ou seja, os irmãos já ouvem sabendo o porquê dessa recriação, a necessidade dessa recriação. Eu pergunto isso porque se você falar para qualquer outra pessoa, hoje eu estudei a restauração do sistema solar, vai ficar pensando do que se trata, né? De onde é que vem essa ideia de recriação? Estaria porventura falando dos últimos dias, quando tudo acabar e Deus vai recriar novamente? Seriam os novos céus e nova terra de Apocalipse? Uma pessoa que não está estudando conosco, ela não sabe a que se refere ou não estar acompanhando esse processo que nós estamos passando. Então, soa bem nos ouvidos dos irmãos quando ouve falar a recriação do sistema solar e a recriação da terra em 6 dias. Os irmãos compreendem que os 7 dias da criação, conforme nós aprendemos no cristianismo e mesmo lendo a Bíblia Sagrada, se refere a um processo de recriação, porque a terra foi criada originalmente perfeita, ela sofreu um juízo divino e ela então veio a ser restaurada. Essa restauração é a criação que tem Adão como uma referência, que é a nossa humanidade. Ou seja, a humanidade atual, ela faz parte de um segundo mundo, de um outro mundo. Então já houve um mundo anterior a esse, que talvez seja aquilo que Pedro diz na sua epístola, né? O mundo antigo, e agora nós estamos neste mundo atual, e a Bíblia ainda fala de um mundo vindouro, ou seja, nós ainda vamos passar por um outro processo apocalíptico, que é o Apocalipse, para entrarmos numa nova fase, num novo momento, que serão os novos céus e novas terras de Apocalipse, capítulo 21. Então, em termos de novo céu e nova terra, nós já podemos vislumbrar 2. Este de Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante. Depois dos 7 dias de restauração, podia-se dizer acerca dessa terra e desse céu, que ali é um novo céu e uma nova terra. É um novo momento, é uma nova ordem, é um novo começo. E do mesmo modo que houve esse dilúvio, esse grande dilúvio, e o grande cataclisma, que é o juízo divino sobre a terra originalmente criada, e deu início tudo de novo em Adão, nós estamos na expectativa de que nos últimos dias, conforme Pedro fala na sua segunda carta, de que esses céus e essa terra que agora existem, estão entesouradas para o juízo do último dia. E nós que amamos a Deus, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ok? Tranquilo para os irmãos isso aí? Muito bem. Então, tópico de número 1, acompanhe na sua apostila, a teoria da harmonização e o sentido literal dos 7 dias da recriação. Quando se fala da recriação, ou quando nós nos referimos aos 7 dias da criação, eu vou sempre estar usando essas 2 expressões, recriação e criação, conforme cada um vê, né? Para qualquer pessoa que você perguntar sobre esses dias, de Gênesis capítulo 1, eles dirão os 7 dias da criação. Se você ler um manual teológico que fale sobre Gênesis capítulo 1, você vai encontrar os 7 dias da criação. Nós é que temos esse critério de falar de recriação. Mas se porventura você estiver falando com alguém e você se referir como criação, não precisa criar tumulto por causa disso não, né? Basta você compreender, saber que você tem a compreensão clara desses fenômenos que ocorreram e que estão registrados. Mas o fato é que quando se fala desses 7 dias, nós nos deparamos com 2 correntes de raciocínios. Eu quero apresentar as 2 para os irmãos essa noite, que é a teoria de que tudo foi recriado em 7 dias literais, ou seja, uma semana, né? Dias de 24 horas, e a outra perspectiva, que eu creio ser a mais coerente, então vamos apresentar os motivos, seria aquilo que eles chamam de teoria da harmonização. Então nós vamos lidar com essas 2 teorias, a teoria da literalidade dos dias da criação, ou que seja a recriação, e a teoria da harmonização. Então não há de que questionar o que significa a teoria da literalidade dos 7 dias da criação. Ou seja, literalidade quer dizer aquela visão que entende que esses 7 dias registrados em Gênesis capítulo 1
primeiro dia, disse o Senhor, haja luz, e houve tardes e manhãs, o primeiro dia, e o segundo dia, e o terceiro dia, não tem essa sequência? E quando diz lá no capítulo 2, versículos de 1 a 3, havendo o Senhor Deus concluído no dia sétimo a obra que havia feito, descansou, santificou e abençoou esse dia. Então, falar de literalidade dos dias da criação é entender que a criação aconteceu em 7 dias, cada um dia de 24 horas. Essa é a visão tradicional. Todos os crentes têm essa visão. Esses que têm essa visão, geralmente eles negam ou desconhecem que houve, antes desses 7 dias, uma criação original. Ou seja, qual é a visão tradicional acerca da criação? Eles entendem que Deus criou tudo em 7 dias, ou seja, o primeiro dia teria sido o começo da criação, e depois desses 7 dias, já vem em seguida a história da queda do homem, né? Ou seja, quem vê dessa maneira, eles não conseguem perceber um período que nós chamamos pré-adâmico, um período da história de Deus com a criação da terra e dos céus antes de Adão. Eles não conseguem ver aqui uma destruição, e eles então logo apresentam uma história começando em Adão, e aí eles começam uma cronologia bíblica. Eles vão pegando de Adão até Noé e vão somando por meio das genealogias. Adão, quando tinha tantos anos, gerou um filho, e esse filho, quando tinha tantos anos, gerou outro filho. Por meio das cronologias, né, e dessas genealogias, eles vão somando os dias, até eles chegarem à conclusão de que de Adão a Abraão passaram-se 2000 anos, de Abraão até Cristo teria passado mais 2000 anos, então de Adão a Cristo seria 4000 anos, de Cristo até hoje seria mais 2000 anos, formaria os 6000 anos, e nós então já estaríamos entrando, ou teríamos entrado, para o 7º milênio. Essa visão tradicional tem essa contabilidade. Então, segundo a visão tradicional, a Terra tem exatos 6000 anos de história. Só que aí vem os estudos científicos, né? Desde que o homem ele atentou para observar e para questionar acerca das coisas criadas, desde Darwin, que começou a pensar esse assunto, outros antes de Darwin já haviam pensado, mas Darwin foi que trouxe uma teoria, a teoria da evolução das espécies, enfim. De todo modo, a partir daí, com vários estudos científicos, estudos sérios, começou a se constatar que a Terra não pode ter somente 6000 anos, até porque a data do próprio planeta ultrapassa em muito esse tempo, até porque há civilizações na Terra atualmente que tem mais de 6000 anos de idade, né? E aí cria-se aqui uma crise entre o dogma do cristianismo e entre a ciência. Aí o que os crentes preferem fazer? Acusar a ciência de ser perturbada pelo espírito maligno, de ser uma ação diabólica, né, de que na verdade a ciência estaria procurando contradizer Deus e a sua verdade. Isso tomando a escritura nessa leitura tradicional. Então, digamos que se a ciência estiver certa, ou pensando como a tradição pensa, se a ciência estivesse certa, ocorreria que colocaria em xeque toda essa cronologia, né? E o que eles não sabem, ou se sabem, preferem não tocar no assunto, e você tem que pensar, tem que saber e tocar no assunto, é que as cronologias bíblicas, no sentido da exatidão da contabilidade dos tempos, não é confiável.